A gente vai observar o que acontece agora em outros lugares do mundo. Bora! CBN pelo Mundo, com Cristina Pesequilo. Oi, Cris. Tá carnavalesca? Boa tarde. Oi, Tati, oi, ouvintes, boa tarde. Eu tô assim, ó. Meu Mas com carnaval dedinho, é, dedinho. é do dedinho, que eu sou bem ruim de samba. Tá valendo também. Então Bom, tá bom. vamos lá, vamos falar de geopolítica. Houve a Conferência de Segurança em Munique, ou de Munique, uma conferência de segurança internacional que é realizada desde os anos 60, frequentada desde então por líderes mundiais, políticos de segurança. Aconteceu de 13 a 15 de fevereiro, portanto, no último fim de semana. Cris vai falar sobre esse assunto, também vai falar da viagem do presidente Lula à Ásia. Vamos lá, eu trouxe aqui um histórico curtíssimo da conferência, Cris, mas qual é a importância do evento, hein? Quais são os principais tópicos que foram, claro, de uma maneira geral, e esse específico, o que é que foi discutido nesse último fim de semana? É bem interessante. Tem carnaval também na Europa, né? As É. comunidades brasileiras fazendo por lá. Mas, né, a Conferência de Munique ela foi menos alegre do que a gente gostaria aqui no nosso clima carnavalesco. O que acontece é que essa conferência, até quando eu estava preparando aqui para a gente conversar, é uma peça da Guerra Fria e que cada vez mais ela se mostra em desconexão com alguns dos temas que a gente abordou ao longo do ano passado e esse ano também sobre a nova ordem mundial. Ela chega nos anos 60 para ser como que um complemento da OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, e reforçar a parceria entre Estados Unidos e Europa naquele momento, lembrando que o Muro de Berlim havia sido construído em 1962, numa Alemanha dividida. Então, a conferência ela passou a simbolizar esse grande espaço geopolítico ocidental. Quando a Guerra Fria termina, ela acaba sendo um espaço que, teoricamente, assume um viés mais democrático. Pode parecer estranho falar isso, mas até a Rússia participou em várias oportunidades, e uma das falas do presidente Putin ficou muito marcada na história dessa conferência, em 2007, quando ele diz que a maior tragédia geopolítica do século XX foi o fim da União Soviética. Então, quando a gente ouve isso, soma com todos os acontecimentos de agora, a gente meio que começa a ver qual que é a pauta que foi trazida nessa última conferência. Foi justamente como não ter mais a Rússia no arcabouço de segurança da Europa, ou seja, a Rússia ainda vista como um inimigo, mas uma Europa que ela está dividida nela mesma, né? A gente teve algumas confrontações entre países da União Europeia, entre a Alemanha e a França, visto que a Alemanha quer assumir um protagonismo nisso que eles falam que é a autonomia estratégica europeia, e os Estados Unidos se contrapondo a essa visão europeia de segurança. Então, foi uma pauta ampla que se falou das guerras que estão em andamento, se falou também de Groenlândia, mas se falou também desses desacordos do lado europeu, e os europeus tentando assumir um protagonismo que na Guerra Fria era dos Estados Unidos e da OTAN. Deixando muito evidentes duas visões de mundo, né? Clássicas, eu diria, não? Total, Tati. Eu acho que a divisão ela ficou muito marcada, né? Os Estados Unidos eles estão com o governo Trump numa determinada ação unilateral, querem recuperar uma liderança, mas sem os custos financeiros, querem dividir essa liderança financeira com a Europa, mas ao mesmo tempo não querem mais continuar apoiando a guerra da Ucrânia. Então, são duas visões de mundo muito distintas, né? E a gente teve falas fortes dos membros da União Europeia contra os Estados Unidos, e até, né, já acrescentando, qual foi a visão que os Estados Unidos trouxeram para essa conferência. E aí também volta
ao que eu falei no início, a reconfiguração da ordem mundial. O secretário de Estado, Marco Rubio, levantou a seguinte questão, que Estados Unidos e Europa precisam abandonar organizações multilaterais como as Nações Unidas e tentar validar uma visão de Ocidente e de globalização que ele considera que foi abandonada pelos europeus. Então, é muito engraçado, né? Porque antes eles costumavam falar em uníssono e agora, cada vez mais, eles estão falando linguagens diferentes. Lembrando que o presidente Trump não fez questão nenhuma de ir para essa conferência. Sim. Bom, Marco Rubio falou e acho que foi nesse sentido, né, Cris? Não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa. E o que é que ficou claro também, ou mais claro do que isso que você já nos traz, da relação entre os blocos não, a União Europeia e os Estados Unidos, ou é isso aí? De certa forma são blocos, né, Tati? Porque os Estados Unidos é um bloco hegemônico, né? Se a gente for usar um termo mais denso, né? Eles estão aí querendo dominar o mundo. Eu só acrescentaria realmente que alguns temas que a gente estava deixando de ouvir falar nesse segundo governo Trump, até por conta de um pragmatismo de falar de questões mais pontuais, como OTAN, Groenlândia, status de grandes potências, eles foram trazidos de volta à baila. São temas muito caros para os conservadores aqui no Brasil, que é a questão do globalismo e da civilização ocidental. Então, meio que a gente já acende um alerta que talvez o Trump ele vá querer retomar essa agenda em algum momento. Bom, a segurança é a pauta desse ano, né? Já vem se ensaiando, mas enfim, aqui no Brasil, com eleições, no mundo, com guerras acontecendo, com o presidente dos Estados Unidos muito bélico. É muito louca a época que a gente vive, porque é um gaslighting eterno, né? O cara ameaça e faz guerras e tá pleiteando o Nobel da Paz. Quer dizer, é uma doideira. Sobre a guerra Rússia-Ucrânia, como é que a conferência, se é que ela afeta mais uma rodada de negociações, Cris? Estados Unidos, Ucrânia e Rússia, essa rodada que começa hoje. Você vislumbra alguma possibilidade de acordo no horizonte? Não vislumbro, não. E como é que a conferência afetou? Ela afetou já colocando as cartas na mesa da União Europeia e do próprio Zelensky, reiterando aquela visão de que ele não vai ceder em nada. Né? Então, ele não vai ceder território à Rússia, ele continua querendo novos armamentos, então se criou, mesmo antes do início dessa rodada de negociações, um mal-estar, porque o Rubio sinalizou que a Europa teria que alinhar com os Estados Unidos nessas negociações, a Rússia, que não participa mais da Conferência de Munique, disse que é uma peça do passado, que precisa ser colocada de lado para que novos poderes e as grandes potências lidem com o mundo, né? Não dá mais para continuar nesse ritmo, então é uma nova cúpula, né? Uma nova rodada em Genebra que ela começa com perspectivas praticamente nulas, né? Eu só não vou dizer zero, porque a semana que vem a gente vai ter os 4 anos, né? Da guerra Rússia-Ucrânia. Então, de repente, sei lá, né? Como você falou, o Trump vem tirar alguma coisa da cartola, mas para essa negociação em si, eu estou indo com uma expectativa, mais uma vez, muito baixa. Ô, Cris, mudando de assunto ou trazendo um outro assunto para a nossa conversa, o presidente Lula vai fazer uma viagem à Ásia nos próximos dias. Conta quais são as perspectivas, que países ele vai visitar e quais são os assuntos diplomáticos que ele está levando na mochila. É uma mochila grande, viu? Ele está indo para 2 países importantes aí para a economia brasileira, mas também para a geopolítica brasileira, que são a Coreia do Sul e a Índia, né? Então, não nessa ordem, né? Ele primeiro vai para a Índia, né? Ele vai encontrar com o primeiro-ministro Narendra Modi. É um momento no qual está se discutindo uma nova regulamentação de inteligência artificial. Nós temos um evento acontecendo na Índia. A Índia, embora seja um país muito pobre, ela tem tido liderança nas questões cibernéticas, nas questões de linguagem, de inteligência artificial, software. Então, é interessante isso, né? Prova também para parte da sociedade brasileira que dá para investir em ciência e tecnologia. E o presidente Lula, dentro dessa mochila, ele vai levar, obviamente, o interesse em agendas de tecnologia com a Índia,
também questões associadas ao BRICS, que tem a ver com a defesa de uma ordem internacional multipolar, que é algo que os BRICS vêm defendendo, né? E esse reordenamento do eixo da política internacional para a Ásia. Lembrando, por exemplo, que hoje é carnaval no Brasil, mas também ano novo na China, né? Começa o ano do verdade. cavalo, que é Saímos uma do ano semana. da serpente? Acho que era. Eu acho que era, eu fico em dúvida, acho que Acho que era da sim. serpente ou do coelho, né? Eu meio me confundo, eu sei qual que é o meu signo, mas hoje é o ano do cavalo, né? Ele vai Boa. começar, e é um momento que a China ela aproveita também para fazer essas novas agendas. Então, a visita do Lula à Índia ela é simbólica por esse reordenamento para a Ásia. Tem a questão das negociações do agronegócio, que vem sendo uma constante nas viagens do Lula, principalmente para países nos quais o Brasil acredita que ele ainda pode exportar mais. A Índia é um mercado muito forte para a carne de frango brasileira e que ainda pode ser mais explorado. Há também a possibilidade de parceria, não só no setor de tecnologia, mas no setor de defesa. E no caso da Coreia do Sul, aí a agenda é um pouco menos ampla, mas ela envolve principalmente questões geoeconômicas comerciais, que são a abertura do mercado da Coreia do Sul, mais ainda para a carne brasileira e a outros produtos, mais uma vez o agronegócio, em primeiro plano, e também a continuidade de negociações entre o Mercosul e a Coreia do Sul, que haviam ficado um pouco escondidas, né, no nosso radar, porque a gente estava falando muito de Mercosul e União Europeia, mas esse acordo ele já vinha sendo negociado e agora o Mercosul e o Brasil pretendem acelerar. Então é uma agenda bastante ampla e que mostra que o Brasil ele tem procurado alternativas a parceiros ocidentais. Muito bem. Os Estados Unidos, o Trump é raivoso, mas não é bobo, né? Como é que a aproximação dos Estados Unidos à Índia, ou da Índia com os Estados Unidos, pode impactar a relação bilateral Índia-Brasil e a participação nos BRICS, né? Há uma preocupação muito grande, Tati, ouvintes, com relação a essa aproximação que a Índia vem ensaiando com os Estados Unidos. E não é uma preocupação só do Brasil, é uma preocupação também da China, mas principalmente da Rússia. Há algumas semanas atrás, o presidente Trump anunciou que ele havia fechado um acordo comercial bilateral com a Índia, o que favoreceria a entrada de produtos americanos na Índia e também sinalizava que a Índia estaria cedendo aos Estados Unidos no campo das relações com a Rússia. O que isso quer dizer? Também afetando aquele assunto que a gente acabou de falar, a guerra Rússia-Ucrânia. Por quê? Porque a Índia é um dos maiores compradores de petróleo russo e havia se beneficiado de um petróleo russo mais barato para fazer a sua economia andar. E a Rússia, obviamente, se beneficiou do dinheiro indiano. Só que o Trump diz que a participação da Índia nesse comércio com a Rússia é um dos entraves para que a negociação de paz siga. Então, há uma preocupação com relação a isso, né? Ou seja, de que maneira a Índia vai se comportar dentro dos BRICS, né? Ou seja, será que ela muda a sua posição com a Rússia? Será que ela muda a sua posição com relação ao comércio com a China? A normalização de relações? Eu acho que não, eu acho que o Modi está fazendo algo que o Brasil teria que fazer mais, que é um equilíbrio entre as potências, né? Ou seja, você negocia, né? Você não vai ceder completamente aos Estados Unidos, mas você vai trazer os Estados Unidos mais para perto de você, não como um amigo, mas como uma, como se diz, né, em inglês, uma pessoa de interesse a ser observada. E aí, aquilo que você falou, Tati, o Trump é pragmático, ele não rasga dinheiro, isso tem que ficar muito claro para a gente, para os nossos ouvintes. Então, preocupa o Brasil essa aproximação? Lógico que preocupa, mas ao mesmo tempo é algo que o Brasil também poderia aprender com a Índia a fazer esse tipo de barganha. Muito bem. Cristina Pessequilo tá com a gente toda semana. Nem é hoje, né, Cris? Ué, agora é hoje. Mudou. Terça-feira. Desculpa. Toda terça-feira. Tá no dia certo. Cristina Pessequilo conosco, observando o mundo e trazendo as análises dela pra gente em CBN, pelo mundo. Obrigada, Cris. Um beijão. Até a semana que vem. Até a semana que vem. Beijão, Tati. Beijão, ouvintes.